E aí, sabe quando a gente olha para um pão perfeito, fofinho, e pensa, qual é a mágica aqui? Pois é, hoje a gente vai fundo nisso e descobrir o que cada ingrediente faz de verdade. São aquelas dúvidas que todo mundo que faz pão em casa tem, né? Usar leite ou água? O sal é só pro sabor? Se prepara porque as respostas vão muito além do que a gente imagina. Olha que coisa linda! O resultado final é quase uma obra de arte, né? E tudo isso é fruto de uma química muito precisa. Cada coisinha que vai na massa tem um papel secreto e super importante para chegar nessa perfeição toda. Então vamos começar pelo começo, pela base de tudo, os líquidos. Eles são como a tela em branco onde a mágica do pão começa a tomar forma. E o líquido mais básico de todos é a água. Pode parecer simples, mas ela é a espinha dorsal de qualquer massa. É o que liga todos os outros elementos. Então vamos lá. A água é muito mais do que só um umedecedor. Pensa nela como se fosse a gerente de projetos da massa. Ela que acorda o fermento, que dissolve o sal e o açúcar, e o mais incrível de tudo, ela que cria o ambiente ideal para o glúten se desenvolver. Sem água, gente, literalmente, não existe pão. Agora, vamos falar do leite. Ele não é um simples substituto da água, não. Usar leite muda completamente a personalidade do pão, adicionando mais sabor, mais riqueza, outra pegada. A escolha entre água e leite define o destino do pão. Se a ideia é ter uma casca mais rústica, crocante, a água é o caminho. Agora, se o objetivo é um miolo super aveludado que dura mais tempo, o leite é o melhor amigo. Não tem certo ou errado, só pães com personalidades diferentes. Agora, vamos conhecer os maestros da nossa orquestra, os ingredientes que ditam o ritmo da massa. E o primeiro a entrar em cena é o sal. Pode acreditar. Muita gente acha que o sal é só para dar gosto, mas o superpoder escondido dele é ser o freio da fermentação. Ele controla o ritmo de todo o processo. Ao pisar no freio do fermento, o sal dá à rede de glúten o tempo necessário para ela ficar forte, bem estruturada. Sem esse controle, o fermento ia sair trabalhando feito um doido e o resultado seria um pão sem estrutura nenhuma que simplesmente desaba. Então, o ponto crucial aqui é que a quantidade de sal não é aleatória, é uma porcentagem calculada com base na força da farinha e do tipo de massa. Farinhas mais fracas, por exemplo, precisam de um pouco mais de sal para fortalecer o glúten, enquanto as massas doces levam um pouco menos. E para completar a nossa dupla de maestros, temos o açúcar. Se o sal é o freio, o açúcar é, com certeza, o acelerador. Enquanto o sal controla o ritmo, o açúcar injeta a energia. Ele é o combustível do fermento, sabe? É o lanchinho que faz ele trabalhar todo o vapor para a massa crescer forte e rápido. E olha só essa tabela. Ela mostra direitinho como os níveis de açúcar definem a categoria do pão. Um pão francês quase não leva açúcar. Já uma massa bem doce, tipo a de um panetone, pode chegar a ter 25% de açúcar em relação à farinha. Chegou a hora de falar sobre os modificadores de textura, os responsáveis pela maciez e pela durabilidade do pão, as gorduras. Aqui está um segredo de mestre. A gordura age como se fosse um condicionador para os fios de glúten, lubrificando e deixando a massa mais macia. E o pulo do gato é adicionar por último. Por quê? Para deixar a estrutura de glúten se formar primeiro, para só depois ela ser suavizada pela gordura. A escolha da gordura é quase uma declaração de intenções. Manteiga para dar aquele sabor rico, banha para uma textura mais clássica, óleos para mais leveza. Cada uma vai deixar uma assinatura única no pão. Assim como o açúcar, a quantidade de gordura também define se uma massa é considerada pobre, como um pão francês, semi-rica ou rica, como um brioche. Quanto mais gordura, mais macio e mais rico vai ser o pão. Finalmente, chegamos aos finalizadores. São aqueles ingredientes que dão toque de mestre, sabe? Que elevam o pão de ótimo para extraordinário. Os ovos são tipo um pacote completo de melhorias. Eles contribuem com sabor, por causa da gema, que é rica em gordura, dão aquela cor amarelada linda e ainda ajudam na estrutura, graças às proteínas. Agora, atenção para esse segredo que separa os amadores dos profissionais. Em pães muito ricos, tipo um brioche, o ideal é usar só as gemas. Elas garantem umidade e maciez, enquanto as claras, por incrível que pareça, podem acabar ressecando o resultado final. E quem nunca viu melhorador de farinha nas lojas? Essa tabela mostra exatamente o que tem ali dentro. Basicamente, são ingredientes que os profissionais usam para garantir consistência e qualidade, corrigindo qualquer variação na farinha e fazendo o pão durar mais tempo. E agora, cada ingrediente na cozinha tem um superpoder. Não é mais só seguir uma receita,
é conduzir uma orquestra. A pergunta que fica é: que tipo de obra-prima vai ser criada agora? Boa fornada!